uma mulher brasileira, artista, que gosta da leveza como substância para a vida, assim. Eu sou uma pessoa alegre, embora eu goste de escrever sobre as partes mais fundas, assim. A alegria, ela é uma ferramenta, assim, que me mantém em pé diante da vida, que me permite seguir as coisas. Eu penso mesmo, sabe? Viajo, às vezes eu tenho que ter uma conversa comigo mesma, que é assim, desacelera, tenta esvaziar alguma coisa para poder ficar mais em paz, assim. Mas é porque eu não acredito muito na paz também, eu não sou muito da paz, né? Eu sou uma pessoa que é acostumada com a guerra desde sempre. Não estou dizendo que eu gosto, mas o corpo é preparado para. Isso, eu acho que sou uma sobrevivente também. Eu já tive várias experiências de quase morte. E sigo. E uma bocó, né, gente? Uma pessoa boba. Eu gosto de ser boba. Gosto do deboche. Eu venho do teatro, né? Comecei teatro bem novinha. E é engraçado que eu fazia milhões de coisas, porque nunca me encaixei num fazer só, entendeu? Sólido, assim. Ah, você é diretor, então só faço direção, ou só atuo. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas, assim. Nossa, é muito emocionante, gente. É muito engraçado, porque tem uma coisa da intimidade com a cidade, né? Assim, pode ficar 1000 anos sem vir aqui, mas é um lugar íntimo para mim, né? É um lugar que eu conheço bem e que eu me sinto de alguma maneira em casa, só que como uma visitante agora, né? Assim, voltar, viver e depois voltar e tomar uma certa distância para você enxergar como é que era a sua vida antes, né? Mesmo lugar. Porque o lugar não muda, né? Quem muda é a gente. Eu não acredito nessa coisa de momento, assim. Eu acho que tem um trabalho da escrita, que é esse pós-escrito, que é de refazer, de reler, de dar para as pessoas lerem e tentar ir aprimorando, mas não no sentido de sofisticar nada, porque eu nunca gostei de escritos muito sofisticados, não, assim. Acho que é a própria palavra que dá o tempo, sabe? A palavra dá o tempo, assim. Eu queria escrever sobre as imagens, as coisas simples, as coisas que eu via, que fazia, que tinha para mim dentro daquela imagem um simbólico muito forte, assim. Então a escrita sempre foi assim, de pescar mesmo aquele momento e poder parar e se obrigar mesmo. Falar, não, eu agora preciso escrever isso aqui. Esse precisar, assim, eu acho que esse livro é muito da necessidade mesmo, assim, sabe? Preciso escrever sobre isso, hoje, agora, e vai. E depois pega aquele texto, tira alguma coisa, coloca outro, mas isso sempre foi assim. Eu sou muito influenciável no ponto da escrita, desde os maiores, as maiores na minha cabeça, até os anônimos também, a galera que a gente conhece, né? Os poetas da rua. Guimarães Rosa, eu acho que já é muito dentro do coração dos mineiros, né? Tem a Clarice, lógico, tem um pouco disso, eu acho. Tem muita gente que me retorna isso, assim, percebeu uma influência da Clarice nos textos. E nessa época, uma autora daqui de Belo Horizonte que me chamou muita atenção, assim, e tava bem lendo ela bastante, que é a Ana Martins Marques. Ela, inclusive, tem um livro chamado A Vida Submarina. Olha que doideira. Eu gosto muito disso, assim, de compartilhar os textos, de ler o texto do outro para o outro e o outro ler o meu texto para mim, assim. E a Natália, que é escritora, Natália Goulart, que escreveu o prólogo, né?
A gente trocava muito nessa época também. Muita escrita, muito fluxo para mim e para ela. Então, foi uma pessoa que também atravessou um pouco essa escrita aí. E o Adriano, né, também. Adriano Menezes foi meu... Ele ia fazer uma orelha, né? Só que não deu tempo, então o livro ficou sem orelha. Eu acho que é isso, é um retorno alegre, porque a mudança começa aqui porque eu precisava sair, né? Precisava dessa saída, assim, desse tipo de corte com a cidade, num ponto assim que a cidade deixasse de ser tão grande simbolicamente para mim, assim, e agora realocar ela num outro lugar dentro de mim, em que eu venho aqui e eu fico satisfeita por ter conseguido sair daqui e, sobretudo, por conseguir retornar aqui e retornar bem e tal, sabe, assim, feliz. Então, voltar aqui é muito importante. E foi muito engraçado, porque eu fiz vários lugares e aqui foi o último, né? Eu acho que é porque era o primeiro, né? O livro sai daqui, né? O livro começa aqui, né? Então, não teria como não fazer aqui, sabe, assim? Aqui é o palco dos primeiros escritos. Então, eu queria fechar esse ciclo aqui. É muito engraçado esse negócio de lançamento, porque é como se você fosse espalhando um monte de papel solto, né? Assim, você vai deixando cada lugar um pouquinho, espalhando a palavra, sabe? Assim, mas não é uma coisa profética, não, mas talvez uma coisa meio de andarilho, assim, que vai e deixa é a carta, né? É um movimento que a carta faz mesmo, assim. Você vai, você deixa em algum lugar e essa carta muda de lugar de repente, transita, né? Então aqui não teria como não fazer aqui, assim. Não teria como não deixar aqui aquilo que é daqui, né? E eu fui coletando, assim, fui juntando isso. E aí, em um dado momento, eu entendi que aquilo ali era um livro. Mas ainda não sabia de que forma, porque no começo tinha muito poema também dentro do livro e tal. E depois eu cortei tudo, deixei só os textos maiores. E aí que eu fui entender que eram cartas, entendeu? Mas carta pra quem? Pra falta, né? Assim, era uma conversa, sempre foi uma conversa com a ausência, desde o começo. E o título, na verdade, eu roubei da minha própria mãe. Porque é a minha mãe que deu títulos. Uma vez a gente, nesse furacão, conversando com ela, ela falou: ai, meu filho, você tá igual a região abissal do mar, né? Um trem, profundeza das coisas que você tá sentindo e tal. E eu falei: olha, a véia me deu o título, porque eu ainda não tinha uma conexão para essas cartas todas, né? Aí, a partir do título, quando chega o título, aí eu entendi que aquilo ali era também sobre alguma viagem para o fundo. E aí é que veio essa ideia de uma mulher que conversa com um ser ausente enquanto está fazendo uma viagem para o fundo do mar. No único lugar do mundo, né? E esse nome, né? Lindo. É o último lançamento aqui. Eu acho que é isso, assim, esse movimento de... Porque não se encerra, né? É muito interessante. Hoje comentaram comigo, tinha alguém lendo o livro aqui ontem. E porque não se encerra, né? Porque um livro faz isso, assim, esse é o movimento de um livro. Ele passa de uma mão para outra, de repente você lê, empresta para alguém, e quando vê, já tem algumas pessoas ali que escapam até do repertório da gente, né? De pessoas que você acha que conhecem a sua escrita e tudo mais. Mas eu acho que fazer o último lançamento aqui é justamente porque aqui é o começo de tudo, né? Então aqui é o começo e aqui é esse encerramento sem encerrar, assim, a conclusão sem concluir, porque não se encerra, né?
Porque um livro caminha sozinho, assim. E é isso, depois que solta pro mundo, ele vai, né? Ele já não depende mais de você. Isso é muito bom. E aqui eu acho, ele encerra aqui porque é o começo de tudo mesmo. Porque é o lugar mais fundo de mim, tá aqui. E eu não posso negar isso, é impossível. E entendi que os textos foram mudando, que como eu não escrevi, não acordei e escrevi um livro, então os textos de 2016 são completamente diferentes dos textos de 2018, que já são diferentes dos últimos. Os últimos eu escrevi perto do mar, eu escolhi fazer assim. O último bloco é todo de frente para o mar mesmo que eu escrevi. Aí separei em 3 anos, né? 3 momentos, um ano de golpe, um ano virado e um ano de retorno para si. Por conta dessa mudança da própria escrita, né? Que não tinha como passar batido, sabe? E as estações, porque eu não queria que a data tomasse um privilégio diante da estação, sabe, assim. E foi muito interessante, porque eu não pensei sobre isso, assim. Eu fui escrevendo, apareceu outono, apareceu inverno, apareceu muito primavera, assim, que momentos marcantes da própria escrita foram na primavera. E no final, depois de um tempo do livro feito, é que eu pesquei isso. Falei, gente, não tem verão, né? Não tem verão. Sempre me veio uma ideia assim, sabe? Assim, inclusive as ilustrações são assim, todo o projeto gráfico do livro é assim. A capa é uma tagzinha bem no fundo do livro, não é no meio, né? Então, eu sempre imaginei o livro todo uma queda. E é interessante porque a parte mais funda que a gente tem um preconceito com a queda, né? E com a profundidade, né? Com esse tipo de conhecimento da própria solidão, e que na verdade aquela parte ali mais funda é o momento que se chega para retornar, né? Para aprender esse caminho dentro de si, entendeu? Tem momentos, eu acho que são inevitáveis de fazer isso aqui é um mergulho, isso aqui são várias imagens na minha cabeça, sabe? Assim, isso aqui é uma descida, um morro, ou o morro é um lugar que ele te afasta e te aproxima, né? Ele te afasta do centro, ele te afasta de uma visão, assim, superficial da cidade, né? E ele te aproxima de você mesmo. Há um perigo aí, porque uma tendência de querer ficar só lá em cima e um pouco afastado de tudo, né? Isso é perigoso. Mas ao mesmo tempo, o morro ensina, né? O morro ensina a observar as coisas de outro jeito, de outro ângulo. E às vezes você não vê nada, porque às vezes também a neblina é tão forte ali que você não vê nada. No morro faz mais frio. No morro a gente tem essa parte no livro, né? A gente tenta amar do alto do morro, mas não se ama do alto. Então a gente tem que aprender tudo de novo. O morro faz esse movimento de te retirar de um lugar comum e te levar para conhecer você em outros aspectos, né? Como é que eu me comporto aqui? E o humor para mim tem a ver com uma saudade delicada, assim, porque aquela paisagem é outra coisa, né? Assim, não é a mesma coisa, e é muito interessante, porque não é a mesma coisa se você vai lá visitar. Não é a mesma coisa, porque a visita, ela não te traz
essa particularidade toda, assim, ela te traz uma intensidade das coisas, o nome das pessoas, dos vizinhos. Eu gostava muito de ver as senhoras que carregam lenha. Eu nunca entendi aquilo, assim, como que podia tanto mulheres com corpos que pareciam, assim, aparentemente frágeis, carregando aquelas toras de madeira na cabeça e sem esforço nenhum, assim, subindo aquilo ali de um jeito que eu nunca consegui entender aquilo. Eu acho que o morro trouxe muitas imagens para mim que eu guardo, algumas saem, mas tem muitas que ainda ficam aqui, sabe, assim. O que é uma horta de verdade? Você morar na entrada de um parque, de uma cachoeira, né? Isso é muito interessante. A primeira capela, o começo. Olha que loucura. É o começo de tudo, né? O morro. E para mim foi bem no final da minha vida que eu consegui subir. Aí subi para descer, para sair. É o mesmo movimento do livro, né? No final das contas, né? Você está lá em cima e você desce de novo e consegue transitar para outro lugar depois disso tudo, né? Porque é muito simbolicamente, muita coisa que tem ali. E eu morro de saudade do morro. Morro de saudade. Mas não queria retornar para lá. É uma saudade boa, uma saudade para se guardar, assim. Gostosa. Só. A saída da velha cidade, 12 de junho, ano de golpe, outono. Querido ausente, fui embora e este é o começo de tudo. A primeira das muitas cartas que escreverei para te contar como estou descendo para uma região onde o sol não chega. Lá é o mais fundo que um ser pode cair. Mas é preciso descer até lá. Tenho a impressão de que só depois de assistir às minhas profundezas é que conseguirei retornar. Ainda na superfície, converso contigo, ausente, porque também já aprendi a conversar com o tempo, com as minhas águas e com a senhora dor. Chegou sua vez de me ouvir, de me ler. Contarei todos os meus casos menores, remoerei todos aqueles acontecimentos que de tão pequenos foram enormes. Direi sobre tudo o que me acontece agora, enquanto tento recolher os meus pedaços para poder me apresentar lá embaixo. Quero te falar desses dias, de como comecei a cair e como foi fundo. E tem um trecho lá no seu livro, que tem até, né, como são cartas, enfim, tem a data, né, de 20 de setembro, e aí me parece que é a primeira vez que você dá o nome ao ausente, né, você nomeia o ausente. Uhum. Porque antes você tá só colocando como A, né? Abreviando, isso. E justo nesse trecho, você dá o nome por extenso de ausente, e nesse mesmo trecho você diz, né, tem um câncer. Assim, é uma coisa que chamou atenção. E aí você comentar esse trecho, essa ideia, né, essa coisa de dar um nome, justo nesse momento que você dá o nome por extenso para esse ausente, aí que vem algumas páginas acompanhando só abreviado, né? Agora parece que ele aparece inteiro, né? É engraçado isso, eu nunca tinha pensado. Livro. Eu li o livro. Eu também. Eu li seu livro. São vários tratamentos, né? Tem hora que é caro, tem hora que é só tem hora que é querido, tem hora... E o câncer, talvez essa apresentação da doença, porque tem um câncer mesmo, eu tive um câncer nessa época, mas a doença como metáfora, sabe, assim, o câncer dizia muita coisa, além do CID, né, além do CID, assim. Era um câncer no sentido também de uma remoção de tudo aquilo que está contaminado demais para poder permanecer vivo, sabe? Assim, então precisava de ser operado.
Eu acho que o livro é um pouco essa cirurgia, sabe, assim. Ele é cirúrgico nesse ponto, assim. E é bom insistir nessa ideia de que não tem que ser solar, né? Eu lembro nessa fase, eu escrevia muitos textos soltos e às vezes recebia umas críticas que eram assim, nossa, mas são textos tristes, é muito denso, mas o que a gente é, se não as nossas tristezas também, entendeu? Porque a nossa tristeza ela tem que ser legítima, e quem que legitima a nossa tristeza além de nós mesmos, sacou? Então essa coisa de escrever sobre aquilo que a gente geralmente quer esconder, fingir que não tem, né, que não acontece. Que a vida não é só boa, né? A vida é boa também. Eu acho interessante, eu nunca tinha reparado que o ausente só é apresentado junto com o câncer, né? Mas faz sentido. Esse trecho é interessante, assim, do Marte, que também é herói, e a heroína, o feminino, heroína também é uma droga. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia... são palavras imagéticas, né? Tanto a do Marte quanto da heroína, assim. E isso me interessa, a imagem por trás da palavra para querer, às vezes, dizer coisas que só a palavra não dá conta, né? Mas é uma crítica dessa ideia da mulher, a guerreira, né? Assim, porque por trás da guerreira tem a guerra, né? Ser guerreira não é uma coisa do nosso interesse, né? Assim, nossa, hoje acordei guerreira, quero guerrilhar, não, né? Assim, a guerra, às vezes, você quer se afastar da guerra, mas a guerra está. Ela permanece ali nessas miudezas, inclusive, né? Dos significados da linguagem, assim. Que a gente vem tentando fazer discussões sobre isso, assim, mas que às vezes aquilo é tão internalizado por todo mundo que é um pouco difícil de fugir dessa ideia de ou é santa ou é vagabunda. Como fosse o maior elogio a se fazer para uma mulher no ponto de vista ético, né? Essa é uma guerreira, essa arrebentou. Não, essa sofreu, entendeu? Sofreu mais da conta. Além da conta, entendeu? E isso leva a gente a pensar, as mulheres, que a gente tem que dar conta daquilo que não se deve dar conta, assim. Ou do insuportável como um lugar possível de viver, e não é, né? Assim, se é insuportável, precisa da saída, né? E o herói sai, né? Sai magnânimo, né? E a mulher sai com a capa da guerreira, mas chega em casa, tem que dobrar a capa, tem que lavar a capa, tem que estender a capa. A festa no interior foi um espetáculo solo, né? Que eu fiz durante esse processo do livro, um texto da Natália, que é a autora do meu prólogo. E a festa no interior fala muito disso, né? Dessa celebração interna diante do caos externo. Então era uma mulher dentro de uma casa que estava caindo, né? E ela resolve então fazer uma festa, né? Se veste como para festa, tem champanhe. Ao mesmo tempo é como se ela desse uma aula sobre aquilo ali, entendeu? Sobre como fazer a festa no interior, não é a festa do interior, né? É a festa no interior. Acho que a festa no interior, ela é possibilidade para todos nós, entendeu? De celebrar as coisas que a gente não sabe. Eu sou muito ligada à minha família, né? E eu sempre observei muitos velhos, os mais velhos. Sempre achei isso importante, escutar um pouco os mais velhos. Aquela coisa da ancestralidade, de saber de onde você vem mesmo, sabe? Assim, quem são os seus, de onde você vem. E isso, como mulher, é muito importante para mim pensar como é que eu me apresento para os meus, sendo a mulher que eu sou, que não é
mais aquela como a minha avó teve que ser, talvez, diante das oportunidades, das escolhas que eu tive, que a maioria delas não tiveram, assim, o que é que já se falava sobre isso há muito tempo e ninguém ouvia, sabe? Assim, então eu acho que uma escuta para os que vieram antes, ela é fundamental para a minha vida, assim, para poder pensar, inclusive para não ficar num lugar de queixa, sabe? Eu acho que produzir e escrever também tem a ver com isso, assim. Você pode escrever das suas tragédias, mas quando você escreve, você se movimenta. Quando você toca, você se movimenta. Quando você canta, você se movimenta. Quando você se apresenta, qualquer arte faz isso, né? Um tipo de movimento. Para onde? Não sabemos. Como? Também não. Mas a gente se movimenta, a gente sai do lugar da reclamação, da queixa pela queixa, né? E eu acho que o meu encontro com a Natália na escrita tem a ver com isso, assim, sabe? Essa coisa de uma pessoa que consegue escrever sobre uma linha, e uma linha no texto dela faz muita diferença, assim. Uma mulher que todo mundo deveria conhecer. E tem Maíra também, que fez a ilustração, né, do livro. Maíra, artista visual daqui de BH, trabalho muito bonito também e muito interessante. Falei das linhas da Natália, falo das linhas da Maíra, porque as linhas do texto da Natália são pausas, geralmente ela põe uma linha para significar uma pausa. E Maíra escreve sem tirar a caneta do papel. Eu sempre achei isso muito impressionante, assim. As ilustrações, para mim, foram muito pontuais, assim. É uma cadeira diante do mar, é uma mão com os objetos da casa, é uma âncora, né, no fundo. O trabalho de Maíra também somou demais, assim, no projeto gráfico do livro, sabe? E a Impressões de Minas, que é super cuidadoso nesse ponto, assim, o livro é do jeito que ele tem que ser, entendeu? Mais próximo até de um objeto do que por livro, sabe? Então essa galera, e tem uma galera por trás, né? Entre vivos e mortos.